Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros e estamos juntos em mais um domingo. Aqui comigo, nos estúdios da TV Pajuçara, eu recebo Marconi Perillo, ex-governador de Goiás, ex-senador, ex-deputado federal e atual presidente nacional do PSDB. Perillo tem percorrido o Brasil tentando reorganizar o partido e foi isso que o trouxe a Alagoas para um encontro com lideranças políticas. Evento que aconteceu na semana passada aqui em Maceió. Bom dia, presidente. Bom dia, Flávio. Muito bem-vindo aqui ao nosso Contextualizando. Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os telespectadores, internautas. Prazer estar aqui com você, especialmente em Alagoas mais uma vez. Bom, eu agradeço o seu empenho, né, em estar aqui com a gente, porque sei da sua peregrinação para chegar aqui, passou por vários estados, várias cidades. E eu lhe pergunto, como é que tem sido esse trabalho do senhor em reorganizar o PSDB nacionalmente? Olha, tem sido muito prazeroso e até surpreendente o que eu estou vendo e ouvindo nesse diagnóstico que eu estou fazendo, especialmente aqui na região toda do Nordeste. Vejo um partido muito animado, em muitos lugares ressurgindo, sendo reestruturado, com candidaturas postas em municípios importantes, municípios também pequenos, e um partido organizado no geral. Comecei em Palmas, no Tocantins, e depois estou percorrendo todos os 9 do Nordeste. São 10 estados essa semana. E em todos os lugares, além de história que a gente tem para contar, legados que a gente tem por toda parte, eu vejo um entusiasmo crescente, até porque a gente tem nesse ano alguns marcos, né? Primeiro, 30 anos do Plano Real. No dia 1º de março, 30 anos que a URV foi criada, lançada, enfim. Depois a lembrança, o PSDB é um partido que faz com que as pessoas se lembrem dele como um partido que protagonizou momentos importantes no Brasil nessas últimas décadas, mudanças importantes, talvez a maior das últimas décadas com o Plano Real, que é um divisor de águas no país, na economia do país. E depois as outras mudanças todas, as privatizações. É impressionante o que aconteceu com a Vale do Rio Doce, com a Embraer, com a CSN, com muitas outras empresas que foram privatizadas, que se transformaram em cases mundiais, e também no setor de telecomunicações. O que ocorreu na Telebrás, que era anacrônica, que era um cabide de empregos com as teles espalhadas Brasil afora, transformando a transmissão de dados, a telefonia, num case de sucesso no mundo inteiro. Isso faz com que as pessoas tenham uma boa lembrança. Eu gosto de dizer, Flávio, que o PSDB é uma boa grife. É um partido que todo mundo gosta. Presidente, como é que o senhor explica que o PSDB, que foi uma das grandes legendas aqui, partidárias aqui do Brasil, né? Teve Fernando Henrique, presidente da República 2 vezes, reeleito, depois reeleito, concorreu depois por 3 ou 4 oportunidades à presidência da República também, com um candidato próprio, tenha chegado a uma situação de diminuição muito grande? Olha, vários fatores concorreram para isso. Mas eu acho que a raiz de tudo é a anarquia do sistema partidário brasileiro. Um país que tem 30 partidos ou mais, sem qualquer tipo de exigência em termos de fidelidade partidária, um partido que tem muito do toma lá da cá, acaba pulverizando todo mundo, pulverizando nos estados os partidos e as lideranças, cada um muda de acordo com a sua conveniência, ninguém está ligado a compromisso algum, porque são poucos os que guardam coerência. Talvez o PSDB seja o partido brasileiro, o PT também, que mais guarda coerência em relação ao que faz, o que fala, o que faz, o que prega, o que cumpre, e que também tem postura, né? A gente paga um preço alto, porque nós não ficamos aí pulando de galho em galho. Um governo da direita está lá, um governo da esquerda está lá também. A gente tem uma linha, a gente tem conceitos que a gente observa, a gente tem ideais. E isso nos diferenciou muito ao longo do tempo. Eu diria que o PSDB talvez tenha sido o partido que mais polarizou com o PT nas últimas 4 décadas. E polarizou porque é um partido que granjeou credibilidade pela ação, pela entrega. O PSDB entregou. Flávio, se você for observar, o PSDB governou 18 estados. Aqui em Alagoas, com o querido Theo,
que eu tenho a honra de sucedê-lo na presidência do partido, presidi o partido por muitos e muitos anos, com muita competência. Aliás, se eu fui governador, devo a ele, que bancou minha candidatura, mas fomos governadores, tivemos governos em 18 estados. Se contarmos capitais, a gente teve prefeito aqui em Maceió também. Se nós contarmos capitais com estados, nós governamos capitais ou estados, ou os dois juntos, em 24 estados. Portanto, nós tivemos protagonismo para valer no Brasil. E nesses estados todos, as ações nossas foram ações concretas, foram ações de entregas, além do que foi feito com o governo FHC. Né? Como é que o senhor tem administrado nesse trabalho de reorganização do PSDB algumas questões setoriais, como, por exemplo, o caso de problemas do partido em São Paulo, como, por exemplo, a saída recente do deputado federal Carlos Sampaio, que é um dos nomes mais expressivos do PSDB, problemas também no Paraná, alguns problemas também no Rio Grande do Sul. Como é que o senhor, nesse trabalho de reorganização do PSDB, tem conseguido administrar essas questões? Existe uma máxima aí no meu estado, que é casa que não tem pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. O PSDB perdeu o protagonismo em São Paulo. Nós, durante 28 anos, tivemos o governo do estado. Foram 7 governos seguidos, e bons governos. À medida que a gente perde o governo na última eleição de 22, é natural que muita gente procure se abrigar à sombra do poder estadual, que é forte o governo do estado é forte em qualquer estado. E aí houve uma redução significativa de prefeitos no estado de São Paulo. Nós tivemos uma redução grande no Brasil, mas praticamente toda em função de São Paulo. Onde a gente tem governo, por exemplo, a gente tem 3 jovens e bons governadores no país, o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, o Eduardo Riedel em Mato Grosso do Sul e a Raquel Lira em Pernambuco. O partido está crescendo. Em lugares onde a gente tem governos e bons governos, é natural que a gente tenha um crescimento mais acelerado. Alguns até em progressão geométrica, em outros a gente perde, né? É um pouco natural isso. No caso do Carlão, que é um amigo de todos nós, houve uma aquiescência, um consentimento, porque havia já um desgaste de relacionamento interno na bancada, e nós demos a carta de anuência a ele. Foi um quadro que durante muitos anos nos ajudou muito. Mas tem muita gente entrando para dentro. Em São Paulo mesmo, a gente tem chance de eleger prefeitos em cidades importantíssimas, não só pelo PSDB, mas pela federação com a cidadania também. Eu vejo que em todos os estados, eu comecei por Palmas, fui a Teresina, São Luís, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife e agora aqui em Maceió. O que eu percebo é que há uma procura muito forte, há um desejo de que o PSDB volte a ter protagonismo e volte a debater no alto nível as questões de fundo no país, com foco naquilo que interessa ao povo, né? Que é reduzir desigualdade, que é entrega, que é focar em tecnologia, inovação, focar no emprego, focar na industrialização, ou seja, focar em coisas que realmente interessem de fato às pessoas. Hoje há essa coisa, esse modismo aí de extrema para cá, de extrema para lá, mas isso não resolve a vida do povo, né? Bom, nesse projeto de recuperação, chamemos assim, qual seria, no seu entender, a melhor estratégia para o PSDB? Atrair quadros de outros partidos ou formar novas lideranças? Não há uma estratégia muito clara, assim, que o objetivo é só trazer gente nova. Quanto mais, melhor. Ou trazer gente de outros partidos, isso tudo é muito natural e depende de lugar para lugar. Às vezes você traz de volta gente experiente que foi, voltou. Eu acho que há todo um contexto aí que a gente tem que aproveitar os quadros com boas intenções que querem incorporar o partido, que querem agregar valor. A gente está trabalhando com... no meu estado, por exemplo, a gente está trazendo muita gente nova, que não estava nem na política, e que está vindo agora para ser candidato a prefeito de cidades importantes como Goiânia, Anápolis. E assim tem acontecido também em outros estados. Agora, política tem que ter dom. A gente não inventa ser político, como não dá para inventar ser astronauta, ou cantor, o jogador de futebol. Isso é nato, tem que ter talento, né? Tem muita gente que inventa entrar na política sem ser do ramo e não dá certo. Então a gente procura trazer gente nova, mas
gente que também tem alguma coisa a ver com a política e, sobretudo, que tenha ideal. É muito importante que a pessoa queira entrar, mas que tenha ideal para agregar definitivamente, de forma bastante objetiva, a vida das pessoas. Os governos nossos, os governos do PSDB foram, repito, governos de muita entrega. Em Goiás tivemos 4 governos, em São Paulo 7, no Ceará foram 5 governos, em Minas Gerais 4 governos, Rio Grande do Sul 3 governos, e por aí vai. E você não tem notícia de um governo nosso que não tenha sido o governo que tenha efetivamente feito, realizado. Aqui em Alagoas você sabe o que o Theo fez. Ok, vamos a um breve intervalo comercial aqui em Contextualizando. Daqui a pouco a gente volta nessa entrevista com Marconi Perillo, presidente nacional do PSDB. Estamos de volta com o programa Contextualizando aqui pela TV Pajuçara. Comigo, Marconi Perillo, presidente nacional do PSDB. Presidente, como explicar para as gerações mais novas o que significou para o Brasil a implantação do Plano Real, que é um dos grandes trunfos do PSDB? As gerações mais novas não se lembram, nem tem por que se lembrar. Talvez tenham estudado um pouco sobre isso, né? Mas basta olhar para o noticiário do que está acontecendo na Argentina. A Argentina vive um pesadelo hoje de inflação galopante, de inflação acima de 100%, 200%. É uma coisa horrorosa, uma desorganização, um desarranjo total na economia, uma imprevisibilidade total. Isso acontecia aqui em Goiás no nível mais elevado, aqui no Brasil no nível mais elevado ainda. Era uma inflação descontrolada, que chegou a 2.000% ao ano, 3.000%. E eu já estava com 30 anos, mais de 30 anos, e imaginava que eu não iria conhecer um governo que desse conta de controlar a inflação, de pôr fim, a gente chamava de dragão da inflação. E a inflação é o imposto mais corrosivo que existe, porque elimina o salário do trabalhador, o salário do operário, e tira qualquer tipo de possibilidade de previdência ou qualquer tipo de possibilidade de planejamento empresarial. Como é que o empresário vai fazer um planejamento? Você não sabe o que vai acontecer, como é que vai estar a economia, como é que vai estar a moeda, como é que vai estar isso, como é que vai estar aquilo. E durante o regime dos militares, muito se tentou em relação ao controle da inflação. E ao final, não conseguiram. E quem acabou contribuindo para que os militares caíssem, além, é claro, da luta heróica de Teotônio Vilela, de Ulisses Guimarães, Mário Covas, Fernando Henrique e tantos outros, foi também o descontrole da economia. Bom, com a redemocratização esperava-se que os presidentes civis dessem conta, as equipes econômicas dessem conta de controlar. O Sarney tentou com o Plano Cruzado. Durante algum tempo imaginava-se que o Plano Cruzado ia dar certo, houve uma euforia danada, 21 governadores foram eleitos ligados ao presidente Sarney, e não deu certo. Depois vieram os outros planos sucessivos, Plano Verão, Plano Collor, Plano isso, Plano aquilo outro, Cruzado Novo, Cruzeiro, e nada dava certo. Até que no governo Itamar, o Itamar já tinha também colocado 3 ministros. Quando chama o Fernando Henrique, que era chanceler, o Fernando Henrique monta uma equipe, teve liberdade, inclusive, para montar uma equipe de economistas da PUC do Rio, dentre eles Baixa Persuarida, André Lara Rezende, dentre outros. E esses caras se debruçaram durante um tempo com o Fernando Henrique e apresentaram um plano que era um plano para ser aplicado de forma um pouco gradual, né? Começando com a ORV, que era para sentir um pouco o mercado, e depois, no mês de julho, foi implantado definitivamente o Plano Real. Acabou que, como ele foi muito bem engendrado, e depois tinha toda uma engenharia para aprovar o plano no Congresso. Houve todo um trabalho para que no Congresso Nacional fosse aprovado todas as medidas, né? E também havia um fundo provisório, toda uma engenharia inteligente. Ao final e ao cabo deu certo, a economia se estabilizou. Durante muito tempo havia uma paridade total entre dólar e real, e isso foi mudando definitivamente o país, com conceitos novos, com formas novas de planejar o crescimento econômico. Então, o Plano Real, simplesmente, de um tempo para o outro, ele mudou definitivamente a forma
de se pensar economicamente, de se planejar no Brasil, e acabou incluindo milhões de brasileiros economicamente. E terminou sendo o carro-chefe da campanha de Fernando Henrique Cardoso para a presidência da República. Ele, que era ministro, que implantou o plano como ministro. Não é isso, presidente? Exatamente. A economia, um governo, quando acerta a mão na economia, ele vai bem. Elege sucessor, se reelege. Quando vai mal, derrapa, perde. Você pode pegar, não vou dizer do Getúlio para cá, você pode pegar do Império para cá. Os presidentes que foram bem foram presidentes que saíram bem na economia. E com o Plano Real não foi diferente. O FHC acabou sendo o grande âncora do Plano Real, teve apoio do presidente, que era o Itamar, foi eleito, foi reeleito. E o Lula só se deu bem porque ele garantiu, com o Henrique Meirelles e o ministro da Fazenda, que os pressupostos macroeconômicos que tinham sido fundados com o Plano Real e com o Itamar e depois com o Fernando Henrique fossem mantidos. Isso fez, e depois com o boom das commodities, o Lula acabou também sendo eleito, reeleito. Ele não fez aquele governo radical que se esperava. Hoje eu acho que o Lula está bem diferente, o Lula 3 é bem diferente, tá? É um Lula bem mais ideológico e que acaba cometendo mais equívocos, né? A propósito, que avaliação o senhor faz, já começou um pouquinho a dar sua opinião, mas que avaliação o senhor faz, em termos gerais, da gestão do presidente Lula nesse terceiro mandato? Eu acho que um dado positivo é o compromisso com a democracia. Esse compromisso para nós, do PSDB, é sagrado. Compromisso com a democracia, com as liberdades, com pautas modernas. Agora, tem uma série de derrapagens. O compromisso com a democracia interna, que eu estou dizendo, né? Agora, qual é a derrapagem? É o descompromisso com ditaduras externas. Isso é assustador, eu tenho escrito permanentemente sobre isso. Não dá para um governo como o governo do Brasil apoiar permanentemente ditaduras, mesmo que disfarçadas, como a que tem na Venezuela, ou em Cuba, ou se equivocar também no posicionamento em relação à guerra do Hamas com Israel. Outra preocupação que a gente tem evidenciado permanentemente é com a questão fiscal. Nós tivemos um déficit fiscal do ano passado de 231 bilhões de reais. Eu acho que o número do Ministérios é muito exagerado. O PT defende claramente que se gaste. Eu vejo de vez em quando a presidente do PT dizendo: o governo tem que gastar, não tem que ter compromisso com responsabilidade fiscal. Isso não dá. Quer dizer, não para em pé, a gente não pode virar uma Argentina. Então, assim, há que se ter um cuidado permanente com relação a essas questões tão caras para o país, como, por exemplo, o controle da inflação, a política monetária e por aí vai, né? Então, eu vejo preocupações em relação a uma série de temas, principalmente uma forte ideologização por parte de alguns setores do governo. Se a gente tinha um extremo até pouco tempo, agora a gente tem um outro, não dá. O Brasil não pode continuar à mercê desse tipo de sorte. Bom, a reeleição foi criada por Fernando Henrique Cardoso, né? Ele próprio usufruiu dela quando conquistou seu segundo mandato consecutivo. E agora a reeleição está sendo questionada. O senhor, pessoalmente, é a favor ou contra a reeleição para cargo no Executivo? Não, eu fui a favor da reeleição, votei como deputado federal pela reeleição, até porque a gente estava tão entusiasmado com o governo FHC. Imagina, na minha época, como deputado, votando todos os projetos de desestatização, de privatização de empresas obsoletas, que não tinham dinheiro para crescer, votando a favor de uma série de mudanças que eram tão benéficas, com ventos tão favoráveis para a economia e para o Brasil. Quer dizer, todos nós votamos com entusiasmo, né? E depois eu sou um cara que fui beneficiado pela reeleição. E acho que o meu estado acabou sendo beneficiado porque a gente teve condições de dar continuidade a uma série de políticas públicas, a uma série de projetos que precisavam de tempo para amadurecer e depois para ser entregue, né? Agora, com os últimos acontecimentos, a gente acaba percebendo que a reeleição também permite excessos, permite gastança, permite que projetos que deveriam ser permanentes, perenes, acabam sendo provisórios para beneficiar a reeleição do governante de plantão. E hoje eu tenho um pouco de dúvida, sinceramente, se o ideal não seria
a gente ter um mandato de 5 ou de 6 anos, um mandato só. No Paraguai, por exemplo, o presidente da República tem um mandato de 5 anos e ele nunca mais pode ser candidato a presidente. Não é daqui a 4 anos, nem 8, né? Acabou. Uma vez e pronto. O governador também, lá no Paraguai. Não sei se teria que ser a ferro e a fogo, também assim, mas hoje eu já tenho um pouco de dúvidas em relação a se deve ou não manter o Instituto da Reeleição. Eu acho que a gente tinha que discutir no Brasil, não sei se haveria clima, mas eu acho que a gente deveria voltar a discutir parlamentarismo, que está na genética do PSDB. Há quem condene, com relação à reeleição, o fato de que o segundo mandato de quem é reeleito normalmente é inferior ao primeiro mandato. O senhor foi reeleito como governador de Goiás. Passou por isso? O senhor teve esse sentimento em relação à sua própria gestão? Olha, o que se fala muito é o seguinte: o primeiro mandato, você começa com toda a dificuldade, arruma a casa, em seguida já vem a eleição dos prefeitos, no meio do mandato. Passa pela eleição de prefeitos, que é um rearranjo danado, uma confusão danada, aí já o próximo passo já é a reeleição. Então, você acaba ficando muito concentrado nesses 2 eventos políticos. E o tempo realmente é curto, 4 anos é curto, com essa coisa de eleição de prefeito no meio. O meu segundo mandato foi bem melhor do que o primeiro. Eu acabei o segundo mandato muito melhor avaliado. Pra você ter uma ideia, eu terminei o segundo mandato com 3% de rejeição e com mais de 80% de aprovação. E fui eleito senador da República com 76% de votos do meu estado. Então, acabou que foi, eu acho que a resposta foi essa. E a gente fez o sucessor. Eu voltei depois de novo em 2010, como candidato a governador, e fui também eleito. E acho que isso foi consequência do legado, do trabalho, da lembrança das pessoas em relação ao governo. E depois fui reeleito novamente em 2014, e com certeza pelo o bom trabalho que, na avaliação das pessoas, ocorreu no Estado. O último mandato meu, em 2014, a última eleição, foi a eleição em que eu tive mais votos. Foi a eleição em que eu tive o maior percentual de votos. Eu tive 60% de votos para governador na quarta eleição. Então, no meu caso, eu acho que a reeleição foi bem avaliada. Positivo. Né? Mas, assim, do ponto de vista genérico, eu acho que é preciso avaliar mais profundamente. Você me perguntou no começo sobre por que o PSDB derrapou. Eu expliquei um pouco sobre a questão do pluripartidarismo, mas a gente cometeu alguns erros também. Nessa última eleição de 22, pela primeira vez, desde a redemocratização, o PSDB deixou de ter candidato a presidente. Na minha opinião, foi um erro grave. Isso prejudicou a todos nós. Prejudicou o Pedro Vilela aqui, prejudicou a mim. Eu acho que não foi bom. Eu fui muito contra o não lançamento de candidatura própria. Mas nós tivemos alguns erros também no passado. Em 2006, nós chegamos ao primeiro turno com uma votação forte, ameaçando ganhar do Lula. No segundo turno, o candidato nosso deu uma série de derrapadas, começou a defender estatização, e aí a gente teve menos votos no segundo turno do que nós tivemos no primeiro. Mas tivemos muito acerto também, né? Eu acho que o grande equívoco no Brasil foi a não eleição do Aécio em 2014. Se o Aécio ganha, nós não teríamos tido esse impeachment que ocorreu com a Dilma. O Aécio ia montar uma equipe de altíssimo nível, com Armínio Fraga na Fazenda, com Fernando Henrique no Ministério de Relações Exteriores, e eu acho que a história do Brasil teria sido outra completamente diferente. Se o Serra tivesse ganhado a eleição em 2002, eu acho que o Brasil também teria ido por um rumo muito bom. Mas, enfim, isso é coisa de passado, a gente tem que olhar para frente, e é o que a gente está fazendo agora, diagnosticando, trabalhando, estimulando, energizando a companheirada para que a gente tenha uma boa participação agora e nos preparando para 26. Bom, para encerrar, o senhor tem 30 segundos para deixar uma mensagem para o eleitor, principalmente para o eleitor que está nos assistindo e está meio desacreditado na política. Eu acho que o eleitor precisa observar muito em quem votar, perfil, história, biografia, legado. Essa coisa de votar no modismo é o que está atrapalhando. O Congresso piorou demais nos últimos anos. Não é agora não, vem piorando.
A gente tinha no Congresso homens como o Theo Vilela e tantos outros. Mas é porque também as pessoas, por conta de redes sociais, vão votando em qualquer um. Não pode ser. O voto tem que ser algo muito pensado, muito refletido. Ok, você pode ver essa entrevista no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando deste domingo termina por aqui. Um bom final de semana para todos.